Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, pastor e psicólogo clínico, e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado para uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o meu amigo Thiago Grulha. O Thiago é casado com a Ariane e é pai de 3 filhos. Ele é pastor, cantor, compositor e escritor. Lançou 5 álbuns, sendo um deles um DVD ao vivo. O Thiago está presente em diversos congressos de jovens, institutos e seminários de louvor e adoração, e atualmente ele é líder da área de igrejas na Visão Mundial, além de atender a convites tanto para pregar quanto para ministrar poesias cantadas, inspiradas em Deus e na vida que ele mesmo proporciona. Grulha, meu amigo, que alegria bater esse papo com você aqui. A alegria é minha e já me senti mais bonito depois de ouvir essa descrição. Cara, quem escreveu isso daí gosta de mim. Essa história é uma história bonita. Que legal, que legal. Grulha, queria começar fazendo uma pergunta para você do início da sua caminhada de fé. Em que momento se deu? Você nasce numa família cristã, você se converte tardiamente em algum momento da vida? Fala para mim no início da sua caminhada. Dani, eu nasci numa família permeada pela religião cristã. Então meus pais, meus avós, meus tios, meus primos. Então o meu espaço de convívio imediato sempre foi muito saturado dessa ideia de pertencer à igreja, de frequentar a comunidade de fé. Então foi aí que eu comecei a forjar a minha relação íntima e direta com a espiritualidade. No entanto, eu consigo assim determinar um momento que foi crucial para a minha experiência mais profunda de fé, a minha percepção maior da relação com Cristo, quando na adolescência eu conheci a Igreja Renascer em Cristo. Olha só. E por quê? Eu sempre fui de uma igreja bem tradicional, linda, maravilhosa, cuidadosa, séria, mas que era uma igreja que, na sua maioria, as pessoas que atuavam, né, os atores ali, que serviam a comunidade pregando, ensinando, eram todas pessoas mais maduras, né? Pessoas com uma caminhada já longa. E quando eu fui, na adolescência, ali, 13, 14 anos, num culto de semana, na Renascer, lá do Itaim Paulista, eu fui impactado, porque eu cheguei e eu vi uma juventude, eu vi uma galera assim apaixonada, bem extravagante. Esse termo ainda não era muito usual, mas bem extravagante. E eu fui impactado com essa interpelação, não sei se está certo a palavra que eu usei, ou interpelamento, mas eu fiquei ali impactado com essa ideia de que era possível viver uma experiência de juventude de uma forma mais intensa. Então eu penso que ali foi quando eu tomei mais consciência da minha caminhada com Cristo e tomei a decisão de ser mais intencional na minha leitura bíblica, na minha oração, na compreensão da minha vocação no mundo. Eu acredito que passa por esse momento tudo que ressignificou a minha caminhada até aqui. O contato com uma outra forma de viver a mesma experiência religiosa, ou seja, você já estava permeado, como você falou, pelo contexto cristão, mas você cresce numa igreja local que não tinha elementos e aspectos que te tocavam como um jovem que você era, como um adolescente que você era. E aí você vai num outro contexto em que a vivência religiosa acontece com outras expressões e aquilo te interpela. Eu acredito que eu sempre fui uma pessoa intensa, desde muito novo, muito menino, eu sempre gostei de sentir as coisas e expressar o que eu sentia. E a experiência da comunidade não me oferecia esse espaço. O que acontecia ali, ele tinha um formato importante, um formato digno, mas que não conversava com esse elemento em mim. Então sempre foi um elemento que eu deixava de lado, sempre foi um elemento que eu ignorava e que eu até punia porque eu achava que não combinava com essa coisa de ser crente. Mas quando eu vou para uma comunidade e eu vejo ali tudo que já estava dentro de mim, daquela forma, com aquela expressão, aquilo plantou dentro do meu coração uma pergunta: será que eu preciso me acomodar a uma maneira de ser igreja porque ela é a única? Ou é possível, respeitando essa igreja que eu faço parte, desenvolver outras maneiras de sentir, expressar, conhecer? E a partir daí, eu acho que eu tomei as rédeas mesmo dessa jornada, obviamente na orientação do Espírito Santo, numa caminhada de dependência,
E a partir daí coisas muito legais foram acontecendo, experiências profundas foram se acumulando em mim. E eu acredito que o que eu sou hoje foi, em grande parte, determinado por esse recorte. Um outro lugar, um outro espaço, um outro jeito, outras pessoas, mas que era família e que se encaixava nessa multiforma, nessa multissabedoria da expressão cristã. Isso é uma coisa bacana, ouvindo você falar e te conhecendo faz todo sentido, vendo quem você é hoje, porque assim, essa sensibilidade, né, de afetar e ser afetado pelas coisas já estava presente desde lá de trás, né? Perceber detalhes e dizer assim, isso aqui faz muito sentido para mim, isso aqui não faz sentido, não numa definição de é certo ou é errado, mas isso não me afeta de uma determinada maneira, né? E aí eu acho bacana essa sua fala, porque ela coloca a gente num outro cenário, que é o cenário de reconhecer que a igreja é multiforme, né? Nas suas expressões. A igreja ela tem uma confissão, ela tem uma espinha dorsal, credal, né? Nós somos seguidores de Jesus, mas nós temos muitas expressões na maneira de construir as nossas vivências, né? E saber lidar com isso, sobretudo num tempo tão assim, radicalizado como o nosso, é muito importante, né? Além de importante, eu acho que isso me deu uma esteira de saúde. Como o tema tem muito a ver com essa ideia da saúde mental, isso me libertou de um espírito inquisitório, ou né? Não sei, É isso. É isso mesmo? Me ajuda, Daniel. Eu vou falar umas palavras difíceis, eu vou errando, aí você me corrija. Nada. Mas ele me libertou dessa sensação de que eu precisava impor um formato. Me ajudou a tentar discernir nas diferenças as nossas pontes e nas diferenças as possibilidades de aprendizado. Então, sim, ter essa experiência multiforme com a igreja me salvou de um coração impositivo, de um coração que vive em facções, que vive em guetos. Pelo contrário, quanto mais eu tenho oportunidade de ir para além de algumas cercas, para conhecer, para conviver, mais ela fortalece aquilo que é credal, aquilo que é basilar na minha vida. Isso não me tira desse lugar, pelo contrário, aprofunda esse lugar, faz sentido o que eu creio, mas isso que eu creio não me impede de estender a mão, não me impede de ouvir, não me impede de construir junto, de pensar no bem comum, em parceria. Tocar isso com certeza me constitui e me dá uma experiência mais leve na convivência com a igreja brasileira, e se Deus me mandar para outro lugar também, outras igrejas espalhadas pelo mundo, porque todas elas, penso eu, têm as suas questões e as suas dificuldades, mas quando você encontra alguém com uma sinceridade, uma fé genuína, uma vontade de seguir a Cristo, a gente se conecta de alguma maneira. Que legal. Te dá a possibilidade de conviver de forma mais leve com a igreja, mas também de viver uma espiritualidade mais leve consigo mesmo. Com certeza. A minha maneira de me enxergar, quando ela se alia com outros olhares de outros lugares, de outras confissões, ela só aumenta a minha possibilidade de percepção. Eu me lembro, por exemplo, eu tenho um grande amigo que você também conhece, é alguém que é muito importante na minha jornada de fé, que é o Paulo César Baruch. E eu me lembro que quando eu tinha 17 anos eu comecei a trabalhar com ele, e na igreja que eu fazia parte, eu tinha a incumbência de fazer algumas ações simples ali, que eram muito legais, dar aula para o departamento infantil, tocar teclado para o coral, eram coisas que para mim eram muito legais e já me satisfaziam. Só que eu tinha o hábito de fazer devocional, era uma coisa que hoje eu faço um pouco menos, eu fazia bem mais. Então eu fazia devocionais, eu gostava dessa experiência de abrir o texto bíblico e ficar pensando de que forma aquilo se comunicava comigo. E quando eu comecei a trabalhar com Baruch, eu chegava lá no escritório de boa, abria minha Bíblia e fazia minha devocional. Aí um dia a irmã dele, a Rod, querida Rod, quis participar e nós vivemos ali aquela experiência e fomos fazendo isso. Um dia ele chegou no escritório, a Rod estava chorando e eu ali junto com ela, ele quis participar e ele ficou tão feliz de ver a maneira como eu conduzia aquele momento, que ele me levou para pregar. A primeira vez que eu preguei fora foi porque o Baruch ia num congresso, numa igreja, que era a igreja do pastor Paulo, que é pai do Rodrigo Soeiro. Ok. Eu acho que é Paulo Silas, se eu estiver errado, desculpa, é Rodrigo Soeiro. Mas eu lembro dele com muito carinho. E aí eu fui lá com o Baruch, eu não pregava na igreja, mas fazia devocional. E ele me colocou para ir num congresso grande na época, ele cantou, trouxe aqui um amigo para pregar. Eu lembro que eu preguei sobre a viúva de Naim, não esqueço.
E a partir dali foram surgindo convites e eu comecei a me enxergar com mais leveza, porque eu imaginava assim, eu não posso almejar pregar em outros lugares porque eu não tenho a cartilha que a minha comunidade propõe, né? Eu não fiz o trajeto oficial do seminário e de outros treinamentos, mas o Baruch me fez ver com leveza. Brulha, fique em paz, se te convidarem você vai. Não corra atrás disso se você não entende que faz sentido você focar tanto, mas quando te convidarem você vai. E tem uma coisa, né? Se eu estou entendendo direito, ele não estava te instituindo de uma função, ele só estava dizendo, é possível que haja aí uma vocação, vá viver essa vocação. Exatamente. Ele não me convidou para ir para uma instituição, para um roteiro. Ele só falou, cara, tá em você, é verdade, quando você lê e o que você fala é natural, então faz isso. E eu comecei a fazer. Você considera esse o marco assim do início da sua jornada ministerial, você diria? Sim, eu acho que ali o Baruch ele me empoderou de tal maneira que eu consegui olhar para esse ambiente sem receio. Porque ele não disse isso para mim, mas como eu elaborei. Aonde eu estiver, eu serei eu. E não como alguém que impõe o que é para diminuir o outro, ou porque alguém que não entende os pactos sociais, não é isso. Mas eu não vou fabricar nenhum outro grulha para ser palatável. Eu vou ser eu. E aí, por conta disso, foram surgindo as oportunidades. Eu fui pregando aqui, pregando ali, cantando aqui, até o ponto que o Baruch me levou para fora do país. E aí, peguei fora do país e falei, cara, eu jamais teria vivido isso com leveza, com tranquilidade, se eu não tivesse me enxergado pelo olhar do Baruch naquele dia, se eu não tivesse ouvido a voz dele como uma voz orientadora. Então, sim, ter contato com outras expressões dentro do cristianismo me ajudaram a ter uma espiritualidade com mais leveza. Que legal, Baruch. Quero agradecer pelas suas músicas e quero agradecer por fomentar a vocação do nosso amigo. Valeu, Baruch. E nos abençoa tanto. Falar em vocação do nosso amigo, Grulha, uma marca da sua caminhada é a amizade, né? É bacana ver como todas as pessoas que convivem com você e que falam de você destacam esse traço. E eu queria perguntar a você, qual é o valor assim, da amizade na caminhada de uma pessoa, esse lugar tão sensível da amizade na formação da espiritualidade, na formação da vida de uma pessoa? Eu penso que a amizade, Dani, é a ferramenta que me ajudou a sair de mim. A amizade é o querer bem do outro com tal intensidade que eu me coloco à disposição para proporcionar isso com o que eu tenho. Então, o laço afetivo da amizade foi me ajudando a descentralizar um pouco a espiritualidade do que eu queria, do que eu posso, do que dá para conquistar. Não, quando eu me colocava diante de Deus, ou quando eu tinha alguma experiência, ou quando aprendia algo, a minha vontade era partilhar com esses amigos, era oferecer isso a esses amigos. Então a amizade me ajudou a ser menos ensimesmado e tentar viver de maneira concreta essa espiritualidade que só é espiritualidade quando chega no outro, né? Então essa espiritualidade que tem fim em si mesmo, ela só tem um fim, é o fim mesmo, não é? Então a amizade sempre foi muito basilar na minha espiritualidade e eu acho que conforme eu fui me abrindo para isso, eu desenvolvi, né, que só os meus amigos podem dizer se é verdade, eu acho que eu desenvolvi uma postura de acolhimento. Então, eu nunca fui o cara da festa, eu nunca fui o cara de juntar a galera pro rolê, nunca fui, viver essas coisas, mas eu não era esse cara de mobilizar, eu sempre fui o cara que quando alguém tava precisando conversar, eu tinha disponibilidade. Eu era o cara, eu não pegaria um ônibus e um trem para atravessar a cidade para ir numa festa. Não que eu estou dizendo que é errado, talvez seja importante fazer isso. Não era o seu perfil. Mas o meu perfil era, eu atravessava a cidade se alguém precisasse parar numa mesa para conversar. Então eu conversei com muita gente, eu ouvi muita gente. Eu sou povoado por histórias, eu sou povoado por reações, eu sou povoado por uma série de coisas que o outro disse que acabou ficando um pouco minha também. Então sim, eu sou movido muito mais por relações do que projetos. Eu sou movido muito mais por conexões do que por sonhos. Grulha, qual é o seu sonho na vida? Eu não sou um cara que tem sonhos na vida. Eu vou aprendendo a sonhar conforme os caminhos se cruzam. Então tudo que aconteceu na minha vida aconteceu porque eu estava perto de alguém, sem nenhum interesse,
a não ser aqueles que são pecaminosos mesmo que a gente tem normal, do tipo, por mais que a gente não queira ter interesses escusos, na nossa jornada você acaba nutrindo alguns, né? Sim. Mas intencionalmente, conscientemente, eu sempre tentei não ter esses interesses que se baseavam apenas nos meus desejos. Então, eu colava com a galera e as coisas iam acontecendo. Então, eu só me tornei pastor porque eu tava andando com gente que me levou para esse lugar. Eu só gravei CD, eu nunca sonhei em gravar CD, nunca sonhei em gravar DVD, nunca fiz nada para isso. Só aconteceu porque eu comecei a andar com o Baruch, eu trabalhava como office boy do Baruch, essa era a minha função. E um dia ele falou, cara, você tem um ministério, vamos lá. Eu falei, vamos. E aí gravou o CD, aí gravou outro CD, aí gravou o DVD, aí lancei um livro por causa também dos amigos, tô na Visão Mundial por causa dos amigos, então eu acho que é isso. A amizade pra mim, ela não é uma categoria da vida, ela é a vida. Eu acho que todas as coisas, elas passam pela experiência da amizade, né? Não sei se fez sentido, mas é mais ou menos isso. Não, faz todo sentido. E você tá falando, tô me lembrando de um trechinho de Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, que ele fala da amizade. Sensacional. E ele fala exatamente disso, né? De como a amizade é essa experiência, dos amores, ele elenca a amizade como o amor é assim, que não precisa de explicações e que não tem que ter motivos para acontecer. Só precisa surgir um ponto de exclamação entre duas pessoas que se olham e dizem assim, nossa, você também. Então não há uma intencionalidade na amizade para ela surgir. Há depois para a construção e na manutenção dela, né? Mas ela surge. E tem uma coisa que você fala, Grulha, que eu acho que explica, né, o lugar da amizade nessa sua percepção. Você diz assim, ali atrás, eu não sonhava grande, eu ia sonhando enquanto eu caminhava à medida que as coisas iam acontecendo. E é bacana isso, porque o sonho não é só algo que a gente tem de concreto a priori, né? O sonho é algo que vai acontecendo à medida que a gente vai caminhando. Então é isso, você vai permitindo que as coisas te afetem, né? Não sei se você já tinha pensado nisso, mas a sua fala aponta esse caminho, né? Você vai permitindo que as coisas aconteçam e você vai construindo o sonho ancorado na realidade, né? Sim, por exemplo, eu amo escrever, né? É uma coisa que eu faço com muita frequência. Mas como que eu comecei essa experiência de escrever? Eu estava na escola, eu nunca tinha me parado para escrever com calma. Eu sempre gostei, mas nunca parei para escrever com calma. Eu estava na escola e aí eu sempre conversava com todo mundo. Eu era aquele cara que não tinha lugar. Eu nunca tive uma cadeira que eu sentava. Eu não tinha um lugar na sala. Eu sempre sentava me espalhando, hoje aqui, amanhã ali, para tentar ter o contato com o máximo de pessoas. Eu sempre tive esse tipo de comportamento. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei na sala, estudava período noturno, e uma das minhas colegas estava muito calada, ela sempre foi muito falante, ela estava muito calada. Eu cheguei perto, tentei conversar com ela, ela não se abriu muito, mas eu entendi que alguma coisa aconteceu. E aí eu voltei pra minha carteira lá, né, e escrevi uma poesia, assim, pela primeira vez, assim, com muito centrado. Já tinha escrito antes, mas assim, eu escrevi com uma intenção, assim. Eu comecei a escrever, eu falava sobre o quanto a gente tem medo de dançar no vento, porque o mesmo vento que te faz dançar pode arrancar algumas pétalas, né? Uhum. Ela pode te mover para lugares que você não quer ir. Ela coloca a sua raiz em risco. Então a gente quer dançar, quer se abrir, mas será que o que eu vou ganhar não é menor do que eu vou perder? Era mais ou menos isso, eu me lembro bem. E eu fui até a carteira dela e falei assim, posso ler uma poesia que eu escrevi para você? Ela falou, para mim? Já achou que ia dar uma cantada nela, mas não foi a intenção. E aí eu li, e quando eu acabei de ler, ela tava chorando, mas ela tava chorando assim, até me emociono quando eu lembro. E eu acho que naquele dia, eu entendi que escrever, pra mim, era ajudar alguém a encontrar um nó. Eu acho que todo mundo tem um nó, todo mundo tem um lugar que não é fácil ser acessado, porque a gente tem medo de dançar e ir pra lugares que não dá pra voltar, se expor demais. Aí eu escrevi, li, ela chorou e aí ela se abriu. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero ajudar as pessoas, a partir de mim também, porque isso me ajuda, a encontrar um nó. Por isso que os meus textos, eles têm vários temas, mas eles sempre passam por esse lugar de ajudar alguém a tentar respirar melhor. A sua arte é pastoral, né? Eu acho que sim. Eu acho que ela tem como principal finalidade apacentar, acalmar, apontar um caminho. Eu não sei dar respostas. Meus textos dificilmente oferecem uma resposta. Eu não sei dar respostas. Mas talvez seja um texto que alguém sinta que não está perguntando sozinho. Tem mais alguém perguntando isso também. Uhum. Agora me diz uma coisa.
A vida precisa tanto de respostas como a gente às vezes acredita, porque os seus textos, você está dizendo, eles não necessariamente dão respostas, mas eles certamente ajudam as pessoas a fazerem muitas perguntas. E talvez haja mais riqueza em ajudar os outros a fazerem perguntas do que em oferecer resposta para os outros, né? Eu uma vez ouvi essas histórias de sabedoria, né, de um cara que inculcou que ele precisava encontrar o sentido da vida. Assim, e ele ficou tão obcecado por isso que ele mudou a vida dele. Ele mudou a vida dele para encontrar essa resposta. Então ele começou a se alimentar melhor, começou a fazer exercício, começou a ler bastante. Ele desenvolveu uma série de enredos para a vida dele para tentar chegar nesse lugar. Até que disseram que havia uma pessoa muito sábia que poderia ajudá-lo. E aí ele viaja para encontrar essa pessoa. E quando ele chega lá, o sábio está ali para ouvi-lo e ele começa a falar tudo o que ele fez em busca dessa resposta, né? E aí, no final de tudo que ele disse, o sábio disse para ele: eu não tenho coragem de trocar uma resposta uma pergunta tão bonita por uma resposta que não vai te dar nem metade do que você está vivendo. Então, assim, essa pergunta, ela é muito mais importante do que a resposta que você está procurando. Então, assim, eu não sou o cara que relativizo tudo. Eu acho que tem algumas coisas que tem que ser concretas, sim. Tem coisas que são colunas para nossa vida. Então, eu acho que é importante. Mas, de maneira geral, se algo me move por um caminho bonito em busca da resposta, talvez ficar com essa pergunta um pouco mais de tempo seja mais importante. Porque ela vai me transformando no caminho. Ela vai me alimentando no caminho. Ela vai me ensinando no caminho. Me dando uma série de novas realidades e perspectivas. E quando eu chego em alguma resposta, se eu chegar nela, eu já não sou a pessoa que perguntou. A pessoa que perguntou é diferente daquela que encontrou a resposta. Sim. Então, sim, eu não sei se é tão importante dar as respostas ou tentar dar as respostas, mas ajudar as pessoas, se elas quiserem. Por isso que, assim, meu cantinho lá. Eu tenho meu cantinho. Vai quem quer, lê quem quer. Eu acho que em toda a minha vida eu nunca fiz assim: me sigam. Essa frase eu nunca disse na minha... Pelo contrário, não sei se você lembra. Quando você começou a me seguir, eu te mandei uma mensagem no inbox. Eu falei assim: Daniel, cara, ó, se você não quiser seguir, se você perceber que eu escrevo demais, te incomodar, pode parar. Aí você comentou assim: tá lá no meu inbox. É a primeira vez que um cara fala pra eu parar de segui-lo. Tipo assim, se você não quiser mais seguir, fica à vontade. Então eu tenho essa... Um anticonvite. Total. Então, se fizer sentido para quem tá lendo, espero que ajude a fazer perguntas que te levem por caminhos que nos humanizem mais. Esse cuidado seu de não ser invasivo, né? Ele é um cuidado importante na trajetória pastoral, né? Até linkando com essa sua última fala das perguntas e das respostas, eu acho que é um cacuete pastoral, um vício pastoral, que é o de achar que no cuidado das pessoas nós precisamos sempre oferecer respostas concretas. Eu gosto desse friso que você faz de dizer assim: nós também precisamos dessa concretude de respostas objetivas. Há perguntas que pedem respostas objetivas, mas há outras tantas que não pedem respostas imediatas, né? O rabino Jonathan Sacks tem uma fala dele que ele diz assim, que as perguntas mais importantes da vida, elas precisam ser habitadas por um pouco mais de tempo, né? E eu acho que o pastor, a pastora, ele precisa aprender a discernir um momento de não responder às vezes, né? Não responder, cara, não apontar um caminho, é muito difícil, né? Porque eu tô falando tudo isso, mas quando você tá diante de alguém, quando você tá num espaço de confiança, e a pessoa tá em perigo, e são perigos dos mais variados, né? Quando a pessoa tá em angústia, e você se vê naquela cena, tudo que você quer é resolver, pelo menos tudo que você quer é resolver. A tentação de dizer vai por aqui. E as poucas vezes que eu fiz isso deu muito errado. E graças a Deus que deu errado. Nem pra pessoa que deu errado, mas pra mim foi bom porque foi pedagógico. Porque, cara, é tão difícil. Quando você se dá conta que dar respostas pra vida das pessoas é uma coisa muito absurda. É muito absurda. Ajudar a fazer novas perguntas é muito interessante, mas são tantas camadas, é tanta gente envolvida, são tantas histórias atrás daquela história que você não consegue ter acesso. As poucas vezes que eu disse, não faz, deu errado demais, cara, o cara devia fazer, não de sim. Como eu tive coragem de dizer pra pessoa que ela pode ou não pode dizer sim, né? Então, esse lugar
da relação, da confiança, que alguém te procura numa condição de vulnerabilidade, uma condição de dor, é muito difícil você não cair na tentação de apresentar uma fórmula. Mas conforme você vai caminhando e você se preocupa com aquele com quem você está conversando, porque tem gente que dá a resposta, Sim. a resposta dá errado, mas ele consegue elaborar de tal maneira que ele fica em paz, mano. Foi o cara que não teve fé, foi o cara que não seguiu direitinho o que eu disse, aquela pessoa é problemática demais, e ele consegue sair ileso, assim, o cara deu uma resposta que não fez sentido, alguém saiu ferido e ele continua fazendo a mesma coisa. Agora, quem tem um pouco de sensibilidade e ele vê o quanto doeu algo que você disse sem refletir bem, algo que você disse sem o temor certo, aí você fala, cara, eu não posso fazer isso de novo, ou pelo menos tenho que tentar atenuar, porque não fazer, né, o que é errado de maneira integral não é possível, né? A gente vai falhar, mas estar consciente de que é importante tentar não fazer de novo, isso aí eu tenho tentado. Deixa eu te fazer uma pergunta, fazendo uma pequena virada aqui, Gurulha. Você é pastor e artista. As artes costumam ser prejudicadas no nosso juízo dentro da igreja, porque elas acabam muitas vezes sendo demonizadas, né? Sim. Queria ouvir você falar sobre o lugar da arte na promoção de saúde, como arte e sanidade assim, se tocam, né? Para um artista, por exemplo, quão importante é poder se expressar, aprender a se expressar como uma forma de preservar a sua saúde mental. A arte, na sua elaboração verdadeira, assim, sei lá, mais visceral, ela sempre te apresenta a sua própria alma, né? Eu acho que a arte, ela te ajuda a se conectar com o que é mais essencial. Ela te leva para um lugar de você mesmo, que você se enxerga e você fala, cara, é isso aqui que deve receber a minha atenção agora. Então a arte, de maneira geral, penso eu, ela não é sempre um sopro que consola, ela não é sempre um abraço que aquece. Às vezes ela é, mas muitas vezes ela é um processo de se apequenar e de olhar para a vida e para perceber que aquilo que você está sentindo é legítimo, mas quando você coloca na escala certa, você respira, né? Eu gostei muito, eu não lembro o nome agora, mas o Philip Yancey, ele escreveu um livro, ele publicou um livro, na verdade, não é que ele publicou um livro, no qual ele convidou vários pastores, várias lideranças religiosas, para que eles compartilhassem com o público do Philip Yancey, no livro, qual foi o escritor que mais ajudou na sua fé, né? Quem foi que ajudou você a pensar a vida de uma maneira mais bonita? E o Eugene Peterson participou desse livro e ele cita o Dostoiévski. E ele fala o quanto ler Dostoiévski foi importante para ele se reencontrar, né? E esse romance, essa maneira de marcar o papel com palavras tão mágicas, tão encantadoras, portais para outros lugares, fez com que um pastor tão incrível quanto ele fosse apacentado, fosse pastoreado. Então a arte, seja literatura, seja escultura, seja teatro, seja música, ela me ajuda a me concentrar no que é essencial. Ela te leva para o essencial. Eu gosto quando o Rubem Alves cita o Fernando Pessoa e diz assim, né? Eu queria ter a lucidez dos moribundos. Eu queria ter a lucidez daquela pessoa que está tão ciente de que está para morrer que ela só consegue enxergar o essencial. Lembro também de um livro do Eugene Peterson, A Sombra da Planta Imprevisível, que ele falando sobre Jonas, e quando a tempestade está daquele jeito absurdo e os marinheiros começam a jogar todas as coisas que estavam no navio, no barco, para fora para tentar equilibrar. E ele fala também mais ou menos a mesma coisa, de que a tempestade, as confusões da vida, elas te obrigam a jogar fora um monte de coisa que não é essencial para salvar o que é. Então, eu acho que isso que a arte faz comigo, pelo menos, ela me dá repertório, ela me dá vocabulário, ela me dá imagens que me ajudam a olhar para o que está acontecendo e perceber a função ou o que aquilo pode se tornar visto com a alma. Ó, eu já não estou mais brigando, agora eu estou numa tempestade em que o meu barco está desequilibrado e eu posso escolher quais coisas eu vou jogar para fora para que o essencial seja salvo. Então, ressignifica. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um cara falar um negócio, eu falei, cara, não pode falar cara em podcast, é feio, desculpa, gente. Mas eu falei,
E ele falou um negócio maravilhoso. Ele disse assim: quando Deus separa trevas, né, da luz e tal, e ele chama trevas noite, ele fala, aquilo amansou um monstro. Né? Porque chamar de noite é dizer, agora você tem um lugar na existência, você tem um limite, você tem um tempo. Você não é para sempre, você acaba quando o dia chega. Então, a palavra, ela nomeia algumas coisas e ela amansa algumas realidades, porque ela me dá uma consciência de que não existia até nomear aquilo. Então, chamar as trevas de noite não foi só um processo de dicionário, foi dizer, isso tem uma identidade, não tenha medo disso, isso daqui é noite, não vai durar para sempre, acaba, fica escuro, depois vai ficar claro porque o dia vem. Então a arte, a poesia, a música me ajuda e pode ajudar você que está acompanhando essa conversa a nomear as realidades e através dessas belezas que Deus nos permite experimentar, se posicionar de uma forma mais consciente, mais profunda e mais empoderada, entendendo que você é protagonista de mais coisas do que você pode imaginar. Coisa bonita conversar com o artista, né? A sua arte te fez, por muitos anos, desenvolver um ministério itinerante, né? Sim. Você já teve experiência de pastorado de comunidade local e por muitos anos você também atuou viajando. Isso tem um impacto e isso demanda uma atenção e um cuidado específico na sua família, nos seus filhos. Você é casado, você tem 3 filhos, como a gente falou na apresentação. A gente foca muito nas nossas conversas aqui no pastor e na pastora de uma comunidade local, mas a dinâmica de quem tem um pastorado itinerante, ela é outra. E aí, pela sua vivência em andanças, acho que seria legal ouvir você falando sobre cuidados específicos que quem tem ministério itinerante deve ter para cuidar de si, para cuidar da sua casa. Eu gostaria de poder elencar uma série de conselhos, cara, mas a verdade é que sempre foi caótico, né? Não foi um processo super bem cuidado, organizado. Não, eu fui vivendo e enquanto eu fui vivendo, eu fui tentando limitar o que dava para limitar, fazer o que dava para fazer. Mas a maior parte da minha vivência itinerante aconteceu num recorte no qual eu tinha apenas um filho, que é o João, e a Ariane, minha esposa. Então, uma boa parte disso a Ariane me acompanhava, então ela estava quase sempre comigo. E foi muito bom. E com o João, foi numa fase que ele estava bem novinho, ele não podia viajar muito, então ele não acompanhou de maneira tão recorrente, mas eu não elaborei nenhuma pastoral pensando nisso, eu apenas tentava não aceitar tantos convites para estar mais presente. Uhum. Mas logo veio a pandemia. Tá. Né? Então, o Pedro, ele nasce na pandemia, e aí da pandemia até hoje, a minha agenda, ela foi bem mais tranquila, assim, né? Então eu não vivi muito essa realidade do pastor itinerante, o cantor itinerante, que precisa equilibrar muito com a família. Eu tô vendo isso agora, né? Ok. Tô saindo mais por conta da Visão Mundial. Como eu não faço mais parte de uma equipe pastoral de uma igreja, eu tenho saído mais para cantar. E o que eu posso dizer para você, Daniel, é que eu ainda não elaborei essa pastoral. Uhum. O que eu tento fazer é sair o mínimo possível, né, dentro de uma realidade, e estar presente o máximo possível. Eu acordo mais cedo, pego as crianças, vou lá pro parquinho, faço conversas meio profundas, ainda que eles não entendam algumas coisas, ou melhor, eu acho que eles não entendem. Às vezes eles entendem. E tento ser muito bem humorado. Pra mim, o humor, o bom humor, é um lugar que eu vou sempre para encontrar essa sanidade e esse equilíbrio para tudo na vida. Então eu tô sempre rindo com eles, eu tô sempre brincando com eles e eles comigo, com muita liberdade, minha esposa também. E isso faz com que a gente consiga se conectar muito rápido, né? Legal. A gente se conecta muito rápido. Então, eu fiquei 3 dias fora e vou ficar 2 dias em casa. Esses 2 dias são 2 dias de muita conexão e de total atenção com eles. É o que eu tenho tentado, mas eu confesso que eu não tenho assim uma pastoral muito legal para dividir com vocês, não. A partilha tá dada, a partilha tá feita. E eu acho que é legal você olhar e dizer assim, quando essa fase da minha vida se deu, né, que você tinha só o João, isso foi acontecendo de uma forma mais natural,
Então você não elaborou antecipadamente uma maneira de lidar com isso. Porque, de fato, Grulha, essa é a realidade, talvez, da maior parte das pessoas, né? Por uma questão de velocidade da vida ou outros fatores, não necessariamente a gente se programa antecipadamente para lidar com a nova fase que está chegando. Às vezes a gente só vai percebendo depois as coisas, né? Então, ouvir uma fala sua do tipo, eu não tenho muito conselho para dar porque assim, eu não pensei nisso lá atrás, ou eu vivi pouco tempo, é legal porque pode enxergar nas pessoas essa percepção de, tá bom, eu não quero começar uma fase sem calcular, sabe, o que isso vai me custar, quero começar a pensar, porque essas conversas elas ajudam também as pessoas a vislumbrarem cenários possíveis e dizer como eu iria por aqui, como eu iria por ali, né? Por isso que os nossos testemunhos, as nossas trocas enriquecem tanto a gente, né? Que bom, então, que alegria poder dividir. Claro, sempre muito rico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Nesse lugar aí da dor, do sofrimento na alma, muitas vezes pessoas questionam a fé. É muito comum ainda a gente associar esses dois universos. Há uma interface entre eles, mas não sei se você tem essa sensação. Muita gente vive uma experiência numa área e faz uma leitura explicativa na outra, né? Tipo, se eu estou sofrendo com uma depressão, é porque Deus, reticência. Você já ouviu isso, já viu isso? Qual é a sua percepção sobre esse assunto? Eu diria que para muitas pessoas é necessário perder a fé. Porque a fé que ela tem que ser perdida. Ela tem uma fé num Deus que não é o Deus que cabe na realidade da vida, no chão da vida. Ela tem idealizações da vida espiritual que não são possíveis. Então, eu acho que existe uma fé que a gente tem que perder. Uhum. Eu não vou saber falar com muita propriedade, mas eu gostei muito quando um autor ele usa um raciocínio, assim, um argumento interessante, que ele fala sobre ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E eu sempre li isso como, se você tem uma fé pequena, tudo bem, ou é pequeno, mas é vivo, então pode crescer. Mas ele fala uma coisa incrível, ele fala assim, na verdade, a fé, quando ela é grande demais, ela é um problema, porque você tem fé em crenças, você tem fé em acordos, você tem fé em ideias que não tem nada a ver com a verdade. Então, vai tirando tudo isso, vai arrancando até que fique o grão de mostarda. Até onde fique aquilo que de fato Jesus disse, aonde fique de fato o que ele demonstrou com a vida dele, o que de fato os nossos pais da fé usaram como esteio e como base para a caminhada de fé. Então, eu acho que muita gente está perdendo a fé, ela precisa perder uma fé. O que ela não pode perder é a esperança de encontrar esse grão de mostarda. Talvez abandonar algumas construções incríveis, maravilhosas, que ela sempre entrou como se estivesse protegida, e perceber que essa construção, ela muito mais desvia o seu foco do que de fato é a caminhada com Cristo, do que sustenta um coração. Então, vai arrancando, vai jogando fora e vai tentando encontrar em parceria com gente que passou por isso. Eu acho que uma coisa importante, tentar se aproximar na história da igreja com gente que passou por isso é maravilhoso. Pô, saber que o C.S. Lewis já teve crise de fé, Anatomia da Dor, cara, lê esse livro e fala, meu Deus, uma pessoa tão profunda quanto o C.S. Lewis sentiu isso, que legal. Ou então, ler a própria Bíblia, ir lá para Jó, ir para Elias, tentar se colocar nesse lugar de conversar com as pessoas, sejam aquelas que estão ao nosso redor, ou com aquelas que a história deixou registrado, como é que eles conseguiram arrancar as cascas para encontrar o grão. Uhum. E encontrando esse grão, aí seguir a vida. Então, minha fala existe uma fé que tem que ser perdida, porque é uma fé em coisas que Deus jamais prometeu pra gente, e que Ele jamais revelou em Cristo Jesus. Mas ao perder essa fé, tem ainda o desejo de manter no coração a vontade de encontrar o grão. O grão de mostarda, que é suficiente para se tornar essa hortaliça onde os pássaros se aninham. Né? Amém. Deixar o vento levar o que pode ir, que precisa ir, na verdade, para ficar o essencial, né? Isso que eu queria dizer. Foi bem mais resumido do seu jeito. Deixa eu te fazer um pedido. Sim. Queria que você desse um conselho prático para uma família pastoral, para um pastor, para uma pastora, para filhos de pastores,
pensando na promoção da qualidade de vida dessa família, o que você diria para essa gente, nossos irmãos e irmãs? Eu sei que pode soar petulante, assim, pode soar intelectualizado, e não é. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada de intelectualizado. Eu já falei um monte de palavra aqui que o Daniel vai ter que fazer uma errata no final. Não é bem assim, embrulha, você errou. Mas eu acho que ler, eu acho que como é importante para quem deseja viver uma espiritualidade mais sadia, se colocar num caminho de trazer a literatura para mais perto. Seja, e não necessariamente literatura cristã, né? Eu acho que ler é um exercício de cuidado pessoal incrível. Eu não sou um grande leitor, mas tudo que eu li, mas me deu muito insight, na verdade. Me deu muito insight para lidar com a vida. Então, a gente se vê nos personagens, a gente se vê naquela história, a gente se vê naquela pessoa. Eu me lembro que eu estava vivendo um momento assim de muita exaustão. A minha família, a gente estava confuso em uma série de coisas. E eu fiz aquilo que é mais básico, né? Eu fui lá no meu cantinho, chorando, abri a Bíblia. E aquilo que eu li, que eu nem lembro direito como é que é, mas é mais ou menos assim. Um profeta vai até o rei e o rei pergunta para ele se ele iria morrer ou se ele iria viver. E a resposta do profeta é fabulosa: você vai viver, mas você vai morrer. Por quê? Porque o cara estava doente, ele não ia morrer por aquela doença, mas depois tem uma conspiração e ele morre. E aquilo foi tão profundo para nossa família, porque a gente estava numa crise e num dilema, que aquilo respondeu pra gente, pelo menos. Foi assim: cara, você pode fazer o que você quiser para manter isso, mas não vai durar. Você vai sustentar essa vida com tanto esforço para daqui a pouco cair de novo, porque não é sólido o que sustenta isso. Então eu diria, ter uma vida devocional, ter uma vida de leitura, ter um contato com a literatura, buscar nas prateleiras o que gente com muita vontade de encontrar o caminho deixou registrado, é um jeito prático de trazer para a sua caminhada alguma coisa que pode sinalizar, que pode amparar. Isso, é claro, é uma coisa entre tantas outras que já serão ditas aqui em outros episódios, mas eu queria contribuir com isso. Na minha casa, na minha família, ler foi algo que até hoje é algo que ajuda bastante. Amém, adorei esse conselho. Leia. A leitura emancipa, amplia o mundo. E o Grulha é muito modesto. Ele fala que ele não é um bom leitor, mas ele é um excelente leitor e um excelente escritor. Então leia bastante o Grulha, tudo que ele produz, que você vai ser muito abençoado, né? Amém. Meu amigo, queria te agradecer demais. Obrigado. Por esse tempo, por esse bate-papo, pela sua partilha generosa, sensível, pelo seu olhar artístico, que traz lucidez e promove saúde, assim, por onde você passa. Obrigado demais. Obrigado pelo carinho, mano. Posso pedir? Você nem que falar. Então posso pedir para você fazer uma oração pela gente, por quem está acompanhando a gente nesse momento? Vamos orar. Pai, que alegria é estar nesse espaço assim de cuidado, nesse espaço de desejo de servir, desejo de chegar até aonde o coração precisa escutar uma palavra de cuidado, precisa escutar um som de carinho. Minha oração é que tudo o que aconteceu aqui seja traduzido em afeto, em carinho, em zelo, que as pessoas percebam a nossa vontade de, com todo o respeito do mundo, abrir essa porta, sentar nessa mesa, segurar essa mão, para a gente orar junto, para a gente não apenas buscar saídas, buscar caminhos, buscar trilhas, mesmo tudo sendo importante, mas buscar um ao outro, olhar no olho um do outro e perceber que a gente está junto nessa batalha por encontrar respiro, fôlego, que eles vejam em nós, no Pastores pela Vida, na Visão Mundial, nesse episódio, nessa conversa, um parceiro de caminhada, que eles percebam que eles não estão sozinhos e que da mesma maneira de que através de nós agora, eles percebem que tem gente parando tudo, dedicando tempo para produzir alguma coisa que os alcance, Deus está fazendo isso em todos os lugares. De outras formas, mas Ele está fazendo, Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa sozinhos. Que essa convicção de que eles não estão desamparados e de que Deus está movendo o que tem que ser movido, para que eles percebam, sintam, para que eles sejam renovados no seu coração, no seu espírito, que essa certeza de que Deus é um Deus que age, é um Deus que faz, é um Deus que jamais menospreza aqueles que esperam nele.
é um Deus que traz aos lugares onde tem águas tranquilas, onde tem pastos verdejantes, ainda que isso não anule os vales, mas nos prepara para lidar com eles. Que saber disso, Pai, seja um conforto, seja uma esperança, seja uma luz para quem está acompanhando essa conversa, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade de servir e de oferecer a nossa vida como uma oferta ao Senhor em benefício do próximo, Pai. Eu agradeço pela vida do Daniel, que é alguém que a gente tem tanto carinho, tanto respeito, que tudo o que aconteceu aqui também se traduz em bênção para a vida dele, Pai. E quanto mais ele tem sido abençoado, mais ele tem compartilhado com a gente, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tenho certeza que seu coração foi muito abençoado por essa conversa e quero encorajar você a acessar as plataformas da Visão Mundial, porque ali você vai encontrar outro material, muito mais conteúdo para continuar sendo abençoado na sua trajetória. visãomundial.org.br/pastores pela vida. Ali, além desse conteúdo que eu acabei de mencionar, você também vai saber como incluir as nossas crianças na sua lista de oração. Deus abençoe muito você e até o nosso próximo encontro.